Muito bom. Se você é mulher e se sente sempre indisposta, cansada, não tem energia para ficar com os filhos, vai fazer lá a comidinha, vai trabalhar sempre reclamando, parece que dorme e não descansa nada. Esse vídeo aqui é para você e eu quero te explicar o que pode estar acontecendo e, obviamente, dentro do que pode estar acontecendo, como nós podemos reverter esse quadro. Então é muito importante que você fique comigo aqui até o final do vídeo se você tem esses sintomas que eu citei logo no início. E se você não me conhece, meu nome é Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Eu estou aqui quase todos os dias compartilhando conteúdo com você e é um prazer poder conversar com você nesse exato momento. Então, se você já é uma Nutri-Dani, uma Danilete, vamos falar assim, mais antiga, por favor, já sabe, deixa o like aí, aquele like da confiança, me ajuda muito, mas se você está aqui nova, não tem problema, o like da confiança é o seguinte, você deixa o like agora e no final do vídeo, se não fez sentido para você, sem problema nenhum, retira o like, mas para você não esquecer, já curte aí desde já. E é muito comum as pessoas chegarem no consultório com um quadro desse sentimento de cansaço, às vezes até um sentimento de angústia, um pouquinho de ansiedade e acaba se confundindo com a depressão. E às vezes a pessoa não passou pelo médico, não sabe o que está acontecendo. E vale um pequeno destaque aqui. Sempre um sintoma desse ele não pode ser ignorado, né? Então, se você sente isso, é melhor que você vá no médico, até pelo próximo passo que eu vou te dar aqui. Então, é sempre ter um acompanhamento médico é importante, tá? Não deixa passar esse tipo de coisa. Mas, de fato, as pessoas chegam aqui no consultório achando que podem ter depressão, sem diagnóstico clínico médico, e aí a gente vai fazer alguns exames e acaba vendo que são basicamente uma depressão ali de exames laboratoriais, ou seja, vitaminas que estão abaixo, vitaminas, hormônios, minerais, por exemplo, ferro, vitamina B12, vitamina D. Eu moro no sul, né? Então o nosso tempo geralmente é assim, ó, é sempre meio nublado, meio chuvoso. Então aqui no sul, pegar uma vitamina D normal em exames ali é muito difícil. Mas, em princípio, vamos iniciar aqui pelos hormônios. Hormônio da tireoide, quando você tem hipotireoidismo, ele, obviamente, dá essa sensação de cansaço, de sempre estar letárgico. E, às vezes, você está sofrendo, achando que você é preguiçosa, mas, na verdade, não. Às vezes, de fato, você tem uma alteração no seu exame dos hormônios de tireoide. Nesse caso, às vezes, se você está 100% sedentária, se você não faz uma boa alimentação, tudo isso culmina num quadro de hipotireoidismo. Pode levar você a um quadro de hipotireoidismo. Então, para você não precisar usar de fato o hormônio, por vezes você vai acabar somente praticando atividade física e se alimentando melhor, vai fazer com que o seu metabolismo já trabalhe melhor. E olha só que interessante, quadros de hipotireoidismo também pode estar associado com uma desregulação do ciclo circadiano. O ciclo circadiano, ou metabolismo circadiano, ele rege todas as funções do seu metabolismo, bem como também a questão da atividade celular. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas é bom reiterar. Então, por exemplo, aquela pessoa que come ali um exemplo, né? 2, 3 horas antes de dormir, tem uma boa noite de sono, consegue descansar, come ali logo após acordar, 1 hora, meia hora depois, já tem uma melhora no seu quadro metabólico. E isso foi feito inclusive em exames, primeiro nos ratinhos, para entender sobre a alimentação deles, então eles deram uma alimentação rica em calorias, eles foram comendo, só que tipo assim, enquanto eles estivessem acordados, seja à noite ou durante o dia, eles estariam recebendo comida à vontade e perceberam que os ratinhos que comiam durante a noite, comiam durante o dia, enfim, que deslocavam-se do seu ciclo circadiano, eles engordavam. Já os outros que receberam a mesma quantidade calórica, ou seja, uma dieta para engordar mesmo, só que respeitando o ciclo circadiano dos ratinhos, não engordaram. E em humanos, nós temos um artigo muito interessante, um estudo muito interessante, que é as pessoas que tinham síndrome metabólica. Então, por exemplo, diabetes,
dislipidemia, hipertensão, enxaqueca crônica, problema no intestino, colesterol alterado, enfim. Quando começava a juntar várias comorbidades juntos, aí eles fizeram esse estudo e entenderam que as pessoas que, como eu falei, respeitavam o horário, somente respeitavam o horário de dormir, já tinha uma melhora. Além de perder gordura, e esse não era o foco do estudo, mas teve uma correlação em perda de gordura, eles também melhoraram o seu quadro clínico. E aqui há uma preocupação com o pessoal que trabalha no terceiro turno, porque por vezes é a única oportunidade que a pessoa tem é trabalhar no período da noite e nós sabemos que isso haverá consequências. E às vezes você está nesse quadro e não tem muito o que fazer. Nesse caso, quando a pessoa trabalha à noite, acabei entrando nesse assunto só para fechar essa janela aqui, o que eu recomendo, inclusive eu atendi um policial esses dias atrás e eu tive que fazer isso. Então, durante o dia ele ia se alimentar e na escala da noite ele ia estar acordado, mas evitaríamos dele comer. Por quê? Porque o seu metabolismo não está ávido a fazer esse processo de digestão, por vários motivos. Tanto hormonais como de proteínas, enzimas, o metabolismo foi feito para comer durante o dia. Perceba que a gente entrou por um ponto lá da tireoide, tudo que pode desregular a tireoide e agora a gente vai dar um salto para frente aqui. Por exemplo, com questões de vitaminas. Mas antes de falar de vitaminas, eu preciso falar do seu intestino. É comum a mulher já ter alteração intestinal. Por exemplo, o próprio ciclo menstrual da mulher, a depender do hormônio que ela está instigando naquele momento, vamos dizer assim, que ela está liberando, já pode travar o intestino. Por exemplo, na TPM, a progesterona está mais alta. Por que a progesterona está mais alta? É meio que, entre aspas, só para a gente entender aqui, é como se fosse uma varredura, ela entender que se há ou não fecundação ali. Não havendo fecundação, ela reduz, aí tem pico de LH, FSH, que faz a descamação do endométrio. Mas quando ela está muito mais alta, essa progesterona, ela faz uma inibição de músculos lisos. Por exemplo, o útero e também o intestino. Então é comum a mulher ficar constipada ou pelo menos desregular, ter o intestino mais inflamadinho durante esse período, tanto que é o que dá um inchaço também na região ali, justamente por um ciclo fisiológico da mulher. Só que beleza, então ela já tem isso normal. Agora, com uma má alimentação, agride a parede intestinal dessa mulher. E uma vez que agride a parede intestinal dessa mulher, ela pode absorver coisas que não deveria, né? Eu ia falar termos técnicos aqui, mas ela pode absorver coisas que não deveria. E isso mantém o sistema dela mais inflamado, o que culmina lá na redução da tireoide que nem nós conversamos. E por outro lado, quando você melhora o seu intestino, você melhora a capacidade de absorção desse intestino também. Então você está lá com vitaminas abaixo, mas quando você pega e come, não tem uma boa absorção porque esse intestino está irritado, esse intestino está inflamado. E como que nós podemos melhorar esse intestino? Então só a base, vamos começar pelo início. A questão da hidratação, o tomar água já te ajuda muito. Inclusive, eu falei porque eu estava com sede. Só o fato de você tomar água já te ajuda nessa questão de hidratação. E olha só que interessante, seu corpo não pode ficar desidratado. E no seu intestino grosso também tem muito líquido, afinal, para a formação do bolo fecal. E toda vez que você deixa de tomar água, o seu corpo vai lá na reserva, na última reserva dele, que seria lá no seu intestino, e ele reabsorve aquela água. Então, se você não está tomando água, teu corpo está pegando lá do tratamento de esgoto do teu organismo, hein? E eu, se fosse você, pegava agora uma garrafinha de água e tomaria, porque isso é muito importante. Depois disso, nós temos uma forma de você melhorar o seu intestino, que seria com o consumo de probióticos. Então você vai na sua farmácia, você pega um probiótico ali, isso pode te ajudar bastante. Os probióticos seriam como se fossem as bactérias boas do seu intestino e pode então, com o uso do probiótico, proliferar bactérias boas e esse intestino melhorar. Há esse caminho. Eu, Dani, por ser nutricionista, eu uso isso, mas antes disso eu trabalho com um segundo ponto muito importante,
e é para mim o mais importante de todos, com os pré-bióticos, que é a alimentação. Os pré-bióticos seriam como se fosse a alimentação das bactérias. E se eu colocar um prebiótico bom, se eu colocar uma fibra boa, por exemplo, nós teríamos ali uma proliferação de bactérias boas. E uma vez que eu tenho essa quantidade de prebióticos ou de fibras adequada no organismo, eu melhoro o intestino e muitos outros parâmetros, inclusive essa sensação de letargia. Na grande maioria das pessoas que têm problemas de síndrome metabólica, que é várias comorbidades associadas ao mesmo indivíduo, a gente acaba melhorando, tendo que trabalhar a parte intestinal. Por isso que a melhor dieta para você sempre vai ser baseada ali em carboidratos adequados, carboidratos de boa procedência, vamos dizer assim, as próprias fibras, proteínas magras, vegetais, óleos essenciais, ácidos graxos essenciais, né? Beleza. Depois disso daqui, aí faz sentido. Pô, agora fiz o exame e eu vi que minha vitamina B12 deu baixa. E normalmente a vitamina B12 baixa, ela já associa com homocisteína alta. E homocisteína alta é um marcador patológico para patologias cardiovasculares. Interessante, né? Então uma coisa já vai ligando com a outra. Às vezes você fica assustado porque deu uma homocisteína alta lá no teu exame e você vai olhar a vitamina B12 baixa. E aí você vai lá, você vai tomar vitamina B12, agora com intestino bom, e vai melhorar. Alguns pacientes me relatam isso, que só de tomar a vitamina B12, que normalmente dá baixa, junto com a vitamina D, vitamina K2, que seria um combozinho ali para melhorar essa questão, meu Deus, eles falam assim, ó, meu dia ficou mais colorido, doutor. Isso é muito importante, cara. Isso aqui é sensacional, na verdade. E não está incomum de acontecer. Alguns estudos já estão relatando uma média boa de vitamina D, né? No caso D3, de colacalciferol, ou nome abençoado de falar, entre 60 no exame. Então é alto, cara. Aqui no sul, eu mesmo já tive 16 de vitamina D. Então é comum dar alterado. E uma vez que dá alterado, ele vai dar essa indisposição. Agora na mulher, nós entramos nesse ponto da menstruação e fomos viajando aqui, conversando, criando uma linha de raciocínio juntos, a gente entra no metabolismo do ferro. E não é incomum, quer ver? 30% das mulheres em idade fértil pode ter deficiência de ferro. E o ferro, ele atua levando, por exemplo, na hemoglobina, ele atua levando oxigênio para as periferias, né? Para a periferia, para o teu corpo como um todo. Já a mioglobina, ela ajuda ali no desenvolvimento de energia. Então, se a pessoa está com deficiência de ferro, automaticamente ela já vai se sentir letárgica, fraca, indisposta. Eu recentemente atendi uma paciente que ela estava com um quadro gravíssimo de anemia. Quando eu olhei no exame, eu falei assim, identificando primeiro por sintomas clínicos. Aí quando eu fui pedir os exames para ela, eu vi aquilo, falei, olha, vai direto para sua ginecologista. Porque naquele momento ela me contou todo o exame clínico, toda a resposta clínica dela, eu já sabia que ela tinha um fluxo menstrual muito intenso, mas quando eu fiz o exame eu constatei ali, falei, olha, eu não posso mexer aqui porque primeiro eu preciso mexer nessa sua questão menstrual e tal, e aí é com a ginecologista. Foi na ginecologista, a ginecologista interrompeu o fluxo menstrual, tomou ali o ferro, enfim, lá ele, né? Tomou ferro e aí com isso teve uma melhora absurda. Por interessante, nos homens é mais difícil de acontecer essa deficiência de ferro, mas o marido dela também tinha deficiência leve de ferro e aí quando foi suplementado, teve uma melhora absurda também. Sendo bem sincero, não vale a pena você sofrer com essa questão de como se não tivesse energia, porque normalmente vai ser por esse caminho. A dieta restrita, ela pode induzir um hipotireoidismo. A dieta restrita pode alterar o seu metabolismo da TPM.
toda a fisiologia da TPM. A dieta restrita pode com certeza diminuir as suas vitaminas e minerais do seu organismo. A dieta restrita pode aumentar hormônios da fome no teu organismo, no teu metabolismo, no seu hipotálamo ali, por exemplo, e isso faz com que você tenha mais desejo de comer. E por que eu estou falando isso? Porque vocês que buscam emagrecimento a todo custo estão prontos a pagar qualquer preço, mas ninguém fala qual que é o preço. Seria a maldade de um médico te prescrever um remédio sabendo que os colaterais, por vezes, é pior do que a própria patologia. No meu caso, prescrever uma dieta no qual vai deixar a pessoa mais letárgica, mais indisposta, mais irritada, com bafo de onça, que seria uma dieta restrita, não faz sentido. É melhor eu pegar você, te ensinar o passo a passo de como seguir uma dieta mais flexível. E é isso, inclusive, que eu ensino na minha consultoria online. A minha consultoria online ela funciona assim, você chega lá, entra para o meu time. Dani, beleza, concordo com os valores, é um serviço, eu vou lhe prestar um serviço, tá tudo bonitinho, estamos de comum acordo, fez o Pix, passou no cartão, enfim, como você decidiu fazer lá com a assistente, aí você recebe uma anamnese. Essa anamnese tem várias perguntas e eu monto a sua dieta de acordo com essa anamnese. E lá eu pergunto, por exemplo, a pessoa tem unha que fica quebrando fácil, cabelo que cai, tem uma péssima noite de sono. Cara, com certeza eu vou acabar pedindo exames para essa pessoa, porque de fato deve ter alguma alteração no metabolismo ali. Inclusive sono, por exemplo, esse é um cerne de uma questão interessante. Pô, Dani, eu tenho muita indisposição durante o dia, mas o sono é péssimo, você pode estar com todas as vitaminas, hormônios lá no talo, vai estar cansado de qualquer jeito. E se você tem essa questão, inclusive acho que isso eu deveria ter falado lá naquele momento que eu estava falando do terceiro turno, uma noite mal dormida, né? Mas, pô, dormir mal, obviamente você vai estar com falta de energia no outro dia, e estando com falta de energia no outro dia, mas necessitado de se manter acordado, o seu corpo vai entender assim, está faltando energia, precisamos de mais comida. E é nesse momento que ele vai pedir carboidratos simples, porque dá uma vontade, porque dá energia de fato mais rápido, dá um pico de glicemia mais rápido. Percebe como as coisas são muito mais longas do que necessariamente só por comer menos, né? Inclusive comer menos do que se gasta, mas se não tiver um controle, você vai ter seus prejuízos. Por isso que você deveria entrar na minha consultoria online, eu comecei falando dela, mas então você recebe dieta, recebe treino e ainda todo um acompanhamento semanal. Semanalmente eu estou falando com você, então não é só uma consultoria para você fazer, é uma consultoria para você não desistir. E se você quer aprender mais sobre dieta, sobre treino, te recomendo maratonar o canal aqui. Então o próximo vídeo é esse. Clica aqui, vai para o próximo vídeo e eu te vejo lá em poucos segundos. Tchau!